Pela primeira vez, o Brasil vive oficialmente uma emergência em saúde. Pode ser que nós estejamos no começo de uma crise mais grave. O motivo é o surto de microcefalia. Bebês estão nascendo com o cérebro menor do que o normal. Um filho planejado, já com tudo pronto, muito sonhado, e a pessoa vem descobrir uma coisa dessa, não é fácil. Os casos aumentaram muito, exatamente nos mesmos estados onde o Zika vírus começou a circular no Brasil. Será que existe mesmo uma relação com esse vírus que é transmitido pelo mesmo mosquito que transmite a dengue? A neuropediatra Vanessa van der Linden e o infectologista Dr. Caio Rosenthal, consultor do nosso programa, vão dizer. Hoje, você vai conhecer 5 fatos essenciais sobre a microcefalia e sobre como se proteger do Zika vírus. É agora, no Bem-Estar. Bom dia, vamos então ao primeiro fato, Dr. Caio Rosenthal, a gente já tem ele aqui no nosso telão. O número de casos. Fato 1, microcefalia, são 738 casos suspeitos no Nordeste esse ano e 1 caso em Goiás, ou seja, um aumento de mais de 400%. E hoje a Secretaria Estadual de São Paulo, Estadual de Saúde aqui de São Paulo, confirmou que 2 mulheres estão também, uma já teve o bebê, a outra ainda está grávida e esses bebês também estão com microcefalia. As 2 mulheres vieram de Recife e da Paraíba. Mas a doutora Vanessa estava me explicando antes da gente começar o programa que provavelmente esses casos não foram registrados nesse número aqui, não é? Porque não há registros ainda de gestantes e só de bebês. E um bebê já nasceu. Atualmente o protocolo de Pernambuco está registrando, notificando os casos suspeitos de bebês que têm um perímetro cefálico menor do que a média. Então, bebês que já nasceram. No caso das grávidas, exatamente, não há notificação ainda. Exatamente. O novo protocolo prevê a notificação tanto das gestantes que tiverem diagnóstico intraútero, como dos bebês, mas esse ainda está em planejamento. Então já há 2 casos suspeitos também aqui em São Paulo, lembrando que esses 2 casos são de mulheres que vieram também do Nordeste, ou seja, não há nenhuma comprovação, por exemplo, de casos que a gente chama de autóctones aqui de São Paulo, né, doutor Caio? Isso mesmo. Agora, a gente pode dizer, doutor Caio, que há uma relação desses casos com o Zika vírus? Dá para afirmar isso? Vamos mostrar um mosquito que transmite esse vírus, que é exatamente o mesmo mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti. Não dá para dizer que há uma relação ainda, né? Do ponto de vista científico, a gente não tem essa resposta. Existe uma suspeita, realmente. A suspeita é forte, existe. Agora, há uma relação, a possibilidade de haver a microcefalia que é o fato novo aí nessa história, né? Porque a Zika, a gente já viu que começou, o mosquito, o vírus entrou através de uma pessoa que veio assistir a Copa do Mundo aqui no Brasil ano passado. E entrou pelo Nordeste, né? Entrou pelo Nordeste, se espalhou. Então a gente viu alguns casos de Zika. Agora, a questão da microcefalia propriamente dita é que é a suspeita. Então, o Brasil está vivendo um momento de investigação epidemiológica. Então, a resposta direta, se há uma relação direta, a gente ainda não tem. Até porque ao longo do programa de hoje a gente vai ver que existem outros motivos, outras causas da microcefalia. Você vai conhecer todas as causas aqui e saber também como se prevenir, tá bom? A gente vai conversar agora com a doutora Vanessa para a gente explicar o que é a microcefalia. Quando um bebê é considerado com essa doença, doutora? Então, a microcefalia não é uma doença, é um sinal. Né? Então, é um sinal de que alguma coisa aconteceu ao cérebro e o cérebro ficou menor. E o crânio, ele cresce de acordo com que o cérebro estimula esse crescimento. Se você tem uma alteração no cérebro que faz com que ele fique pequeno, o crânio fica pequeno também. Vamos mostrar um bebezinho aqui, porque daí a gente tem um bebê aqui em tamanho normal, para a gente pegar ele e ver o tamanho da circunferência da cabeça dele, certo? Esse é um bebê recém-nascido. Como é que a gente mede isso? A gente mede desse jeito. Então, aqui, passando por essa protuberância que tem aqui atrás. E aí você tem a medida que num bebê que nasce de tamanho... Deixa eu segurar aqui para eles conseguirem mostrar aqui o número. Tá? Então, num bebê normal, o perímetro cefálico é em torno de 35 a 37. Existe uma curva de tamanho, então, do mesmo jeito que tem curva para peso, para estatura, você tem uma curva para o perímetro cefálico. Então, dentro dessa curva, você tem os 50%, que é a que a maioria
das pessoas naquela idade tem, seja recém-nascido ou qualquer idade. E aí o que está abaixo disso é considerado menor. Microcefalia mesmo, na curva, são crianças que são abaixo de 32. Abaixo de 32. É. E isso você consegue diagnosticar no ultrassom? No ultrassom intraútero, sim. Nos casos, principalmente os casos que têm uma cabeça menor. Geralmente na fase do morfológico você já tem como ver se o bebê tem um crânio menor, porque todas essas medidas são feitas ainda intraútero. Ainda no pré-natal. Exatamente. Por isso a importância de fazer o pré-natal, de fazer esse acompanhamento, Isso né? mesmo. Para que a mulher possa se preparar também caso a criança venha nascer com esse sinal. Existem pessoas que podem ter uma cabeça menor e serem normais. Então, nem todos os casos de cabeça menor significa que tem necessariamente um problema. Tanto que é isso que a gente diz, são casos suspeitos, né? Lá em Recife, a maioria desses pacientes, então o que é que chama atenção para esse quadro específico? O que é que foi diferente? Então, são bebês que têm uma cabeça pequena e que têm um exame de imagem, que é, como até mostrou na reportagem do Fantástico, que é a tomografia, que a gente consegue ver o cérebro. Esse exame de imagem mostra algumas características que sugerem uma infecção congênita, que é exatamente aquela infecção que a mãe tem, passa para o bebê e ele vai ter uma infecção intraútero e que vai afetar o cérebro, e por isso que o cérebro fica menor. Daqui a pouquinho a gente vai ver essas imagens da tomografia, às quais a doutora está se referindo aqui, imagens de tomografia que mostram essas lesões intracranianas e que mostram também o cérebro menorzinho dos bebês. Agora a gente vai conhecer a história de uma mulher de Campina Grande, uma cidadezinha perto de Campina Grande, na verdade, chamada Juazeirinho, que descobriu, através do exame do líquido amniótico, aquele líquido que envolve o bebê quando ele está dentro da barriga da mãe, que ela tinha sido contaminada pelo Zika vírus. Vamos ver. Jéssica tem 23 anos e é casada com o Silvandro. Ele já tinha uma filha, Samara, e queriam mais um bebê. Ela conseguiu engravidar de novo, mas no meio da gestação descobriu que estava com o Zika vírus. A Zika eu tive com 18 semanas. Semanas depois, outra notícia ruim. Uma ultrassom mostrou que o bebê de Jéssica estava com microcefalia. O cérebro cresceu menos do que deveria. É uma dor muito grande. Um filho planejado, já com tudo pronto, muito sonhado, e a pessoa vem descobrir uma coisa dessa não é fácil. Não vou dizer que é não, porque eu chorei muito, muito mesmo. Eu entrei em desespero naquele momento. Eu não queria acreditar, a ficha não estava caindo não, que aquilo estava acontecendo comigo não. Eu achava que era um sonho, sabe? Digo, isso é um sonho, isso é um pesadelo. A médica que cuidava de Jéssica decidiu investigar a causa do problema. É muito angustiante. Primeiro já chega a gestante e ela quer saber se o bebê está bem. Você já disse que não está bem e você não sabe dizer o que é. É muito complicado para a gente que está com a paciente, com a mãe. O líquido amniótico que envolve o feto no útero foi coletado e enviado para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. O resultado comprovou a presença do Zika vírus. É um indicativo, sim, né? Porque a partir do momento que você encontra no líquido amniótico o vírus e associado a esse tipo de deformidade do feto, o quadro de microcefalia, é um forte indício. No entanto, não podemos afirmar ainda. Jéssica e o marido têm dúvidas sobre as consequências do problema para o bebê, mas a família está pronta para receber o Guilherme com muito amor. Guilherme, eu te amo. Demais, demais. Agora, realmente, a mãe e o pai têm toda a razão para ficarem, assim, com muito medo mesmo e falar sobre isso, né? Desse desespero que é você ter uma notícia como essa durante a gestação. Tem muitas grávidas escrevendo pra gente, dizendo que estão morrendo de medo. Estou grávida de 27 semanas e gostaria de saber se é em qualquer fase da gestação que a mulher pode pegar o Zika e a criança nascer com a doença, ou se tem uma fase específica. Me identifico com a Leandra, porque eu estou de 28 semanas, estou quase na mesma fase que ela. Tem mais, ó, a Tatiane. Se a mulher já está grávida e se contamina com Zika, pode ainda passar para o bebê ou somente se ela engravidar contaminada? Não, geralmente a contaminação é durante a gravidez, né? Passa. Na realidade, vários outros vírus podem levar, ou vários outros agentes podem levar a uma infecção intraútero, alguns já bem conhecidos, já bem estabelecidos. E o que está achando estranho é exatamente esses bebês que estão nascendo, a gente faz os exames e não dá. Nos pacientes que a gente está pegando lá, que a gente está avaliando lá em Pernambuco, chama a atenção algumas alterações do cérebro que sugerem que a infecção foi no início da gestação. Então, a grande maioria dos pacientes que a gente está avaliando, a infecção, que a gente não sabe se foi pelo Zika ou não, mas a infecção
foi na primeira fase da gestação, geralmente até 4 meses. Do ponto de vista do desenvolvimento cerebral da criança, esse desenvolvimento que acontece no comecinho da gestação, ele é mais prejudicial se a contaminação for nesse período? Esse período é a fase que o córtex cerebral, que é aquela areazinha que forma, né, as circunvoluções, aquela do encéfalo, esse desenvolvimento ele se dá até os 4 meses. Então, quando você tem uma infecção que atinge o cérebro nessa fase, você, além de ter a lesão pelo próprio vírus, você está interferindo numa fase de desenvolvimento cerebral. Então, provavelmente por isso, os exames de imagem mostram alterações que teve alguma interferência nesse desenvolvimento do encéfalo, né, do córtex cerebral. Daqui a pouquinho mais informações sobre esse assunto, mas agora é hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo com o G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. 3 semanas depois do desastre ambiental em Mariana, Minas Gerais, os bombeiros encontraram hoje de madrugada mais um corpo perto de um dos distritos que foi atingido pela enxurrada de lama. Esse é o 13º corpo que foi resgatado. Desses 13, 5 ainda não foram identificados, então não tem como saber se eles realmente tiveram alguma relação com a tragédia. E os bombeiros continuam fazendo buscas porque ainda tem pessoas desaparecidas. E o Papa Francisco falou hoje sobre a família em uma missa no Quênia. Ele criticou a arrogância dos homens e o desprezo às mulheres. Ele pediu também proteção ao inocente que ainda não nasceu e disse que a saúde de toda a sociedade depende da saúde das famílias. Um artista e ativista italiano também se mobilizou a favor das mulheres. Ele fez uma campanha chamando a atenção para o problema da violência doméstica, para mostrar que pode acontecer com qualquer uma, com Angelina Jolie, Emma Watson, Madonna. Essas fotos foram editadas por ele. Ele colocou esses roxos, esses hematomas, como um alerta. Ele pede também nessa campanha para as mulheres não ficarem em silêncio, porque, segundo ele, o silêncio mata mais do que doenças ou acidentes. Mari. Obrigada, Mari, pelas informações. A gente se vê de novo amanhã. Bom trabalho para você. Para você também. Até amanhã. Até amanhã. Daqui a pouquinho, mais fatos sobre a microcefalia. Não tem cura, mas tem reabilitação. E quanto antes você começar, melhor. A gente te explica direitinho daqui a pouquinho. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando hoje sobre a situação de emergência em saúde inédita no país por causa do surto de microcefalia, um aumento muito grande no número de casos, especialmente no nordeste do país. Vamos entender um pouquinho mais, então, aqui com a doutora Vanessa, o que acontece quando o bebê está lá dentro da barriga da mãe e como é que a gente pode identificar esse sinal que é a microcefalia? Pela ultrassom, durante a gravidez só pela ultrassom. A maioria dessas infecções podem ser até inaparentes na mulher, né, como não só atual, mas outras infecções podem ser inaparentes na mulher, mas é alguma coisa que vai terminar afetando o cérebro e por isso o cérebro fica menor. Então, pela ultrassom a gente tem como ver. É importante a gente saber que o tamanho do cérebro tem a ver com a idade gestacional, ou seja, o tempo da gravidez. Então, o que a gente fala abaixo de 32 é para um bebê de 40 semanas. Isso existe em gráficos que o bebê prematuro, óbvio que tem o tamanho referente à idade gestacional dele. E não significa que ele tenha microcefalia por causa disso. Vamos ver a próxima tela aqui, porque a gente vai ver que a microcefalia pode causar lesões no cérebro. Você pode ter uma microcefalia de causa genética que levou a uma diminuição do cérebro porque ele é pequenininho, ou você pode ter relacionado com lesões que fazem com que o cérebro fique pequeno. Então, como eu falei, microcefalia é um sinal, não é uma doença. Então, pode inclusive até uma criança ter uma cabeça pequena e ser normal. Então, isso vai depender da lesão. Quando a gente fala de infecção congênita, são bebês que nascem com microcefalia porque teve alguma agressão ao cérebro enquanto ele estava intraútero. Dentro da barriga da mãe. E aí a gente vai fazer uma comparação aqui das telas para a gente ver as imagens, como é que a gente identifica essas lesões. Então, isso aqui é uma tomografia, que é como se a gente fizesse um corte, né, do crânio. E aí a gente vê a tomografia de um recém-nascido normal. Isso aqui é o normal. Aqui o que é que a gente vê? Essas lesõezinhas branquinhas, que é o que a gente chama de calcificação. O que está em branquinho, tá? E o que a gente chama de calcificação não é que seja certeza de infecção congênita, mas quando a gente vê um bebê que teve uma microcefalia e tem calcificações, essa está até discreta, porque tem alguns que são bem mais. E óbvio que a lesão vai depender do grau do comprometimento. Então, pela tomografia, às vezes, a gente até tem uma noção. Esse bebê vai ser mais grave, esse bebê vai ser mais leve. E a gente vê que o formato do cérebro é diferente. Você vê que aqui, ó, tá todo preenchido regular, direitinho, regular, e aqui ele é um contorno diferente, né? Como se tivesse, isso aqui a gente chama de um distúrbio do desenvolvimento do cérebro. Então a gente sabe que isso aqui ocorreu
no início da gestação. Agora, isso não é novo. Microcefalia não é novo. E aí a gente vai para o fato 2 a respeito desse sinal, que é esse daqui, ó. Microcefalia não é um problema novo e também não é contagiosa. Vamos entender ali do outro lado com o Dr. Caio por que não é novo. Porque a gente já sabe de outras causas de microcefalia, já são bem conhecidas, né, Dr. Caio? Essas causas, inclusive muitas a gente já falou, já conversou a respeito aqui no Bem-Estar. Então, fato 3, microcefalia também tem outras causas. A gente vai ver agora quais são elas. Além das causas infecciosas que nós já vamos ver, ainda tem outras possibilidades. Por exemplo, o alcoolismo, algumas substâncias. Álcool tá aí. Algumas substâncias, algumas intoxicações e as infecciosas também. Então, a toxoplasmose, a rubéola. Se a grávida adquirir a toxoplasmose aguda no primeiro trimestre da gravidez. A mesma coisa com a rubéola. Por isso que é importante fazer os exames, tomar vacina, a rubéola tem vacina. O herpes simples, não é aquela feridinha aqui no lábio não que vai causar uma microcefalia. O herpes simples é quando tem o primeiro contágio com herpes, um herpes disseminado, um herpes grave durante a gravidez. Então aquelas feridinhas aqui no lábio não fica preocupado. Infecção por citomegalovírus é bastante característica, dá para fazer diagnóstico. Álcool, como nós já falamos, intoxicação por mercúrio. E agora a possibilidade do Zika vírus, a possibilidade. Por que a possibilidade? Porque a gente ainda não tem um método de laboratório, como tem, por exemplo, para essas outras infecções, para detectar e dizer com certeza, eu estou com Zika vírus. A gente não tem ainda o exame que a gente vê, por exemplo, muito no caso de dengue, que é a sorologia. Não existe isso ainda, né? Ainda não. Está sendo desenvolvida a sorologia para o vírus Zika. Então, a gente tem a suspeita, como a gente disse no início do programa, a não ser que a gente consiga detectar, através de um exame chamado PCR, que a gente detecta o vírus naquele momento. Só que o vírus, uma pessoa que tem o Zika vírus, ele só fica presente durante, no máximo, uma semana. Passou aquela semana, você não tem mais como fazer o diagnóstico. Muito rápido. Além do que, apenas uma pessoa em cada 5 é que desenvolve os sintomas clínicos da Zika vírus. Ou seja, muita gente tem e então, passa despercebido. De cada 5, 4 tem o Zika vírus, pode dar microcefalia, mas não sabe que está tendo o Zika vírus. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse vírus? Vamos ver de onde ele veio. O repórter Álvaro Pereira Júnior, do Fantástico, vai contar pra gente mais detalhes do Zika vírus. Esse vírus só foi detectado pela primeira vez no Brasil no começo do ano, justamente em Pernambuco. E cerca de 9 meses depois dos primeiros casos de Zika... Parece que há, de fato, uma coincidência de que o estado que percebeu mais cedo também é aquele que está percebendo mais cedo a ocorrência de microcefalia. O Zika é um vírus da família da dengue. É transmitido pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. O nome vem da floresta de Zika, em Uganda, onde ele foi descoberto em 1947 em macacos. Os sintomas costumam ser brandos. No Zika, o mais importante é essa lesão de pele, vermelhidão e que coça muito, conjuntivite e febre. Só que não é grave, passa rápido. Mas se o Zika é um vírus quase inofensivo, como ele pode causar microcefalia? Não se sabe. Essa é a primeira vez que está sendo descrito na história casos de microcefalia possivelmente associada à infecção por Zika. Por enquanto, uma teoria é a mais aceita. Vamos supor que uma mulher pegue dengue. As defesas do organismo atacam e derrotam o vírus da dengue e ficam por ali, preparadas para o caso de ele voltar um dia. Elas dão imunidade. Agora, digamos que tempos depois, essa mesma mulher fique grávida e pegue o Zika, que é um vírus muito parecido com o da dengue. Em alguns casos, raros, o sistema de defesa pode se confundir. Acha que está enfrentando um inimigo antigo, a dengue, e manda os mesmos soldados, os mesmos tipos de células que defenderam o organismo antes. Mas agora o invasor é outro. As células de defesa até engolem o Zika, mas não conseguem matar. Pior, embrulham o vírus e acabam formando uma espécie de escudo de proteção. E é assim, escondido, que ele alcança regiões do corpo aonde nem costuma chegar, porque normalmente é muito fraquinho. Pode ser por isso que o Zika vírus passou da grávida para o bebê, dentro do útero. O Zika vírus ele é conhecido por conseguir ultrapassar a placenta? Até hoje não tinha nenhum registro.
Mas a cientista alerta. Nós podemos começar a direcionar, né, fazer um funil na direção do Zika como sendo um possível responsável por esses casos de microcefalia. Mas nós não podemos confirmar. E tem mais. Mesmo que fique comprovado que o Zika vírus está causando microcefalia, isso não quer dizer que toda grávida que tiver o Zika vai ter filho com microcefalia. Pelo contrário, nós ouvimos 4 infectologistas sobre isso. E os 4 foram muito claros. Esse tipo de complicação é raro. Doutor Caio, esse trecho da reportagem que foi exibida no Fantástico no último domingo me deixou extremamente preocupado, porque eu já tive dengue, e quando ele fala aquela questão de que a mulher pode até englobar o vírus da Zika e deixar aí com que ele entre em outros lugares, é claro que quem já teve dengue, quase todo mundo já teve dengue nesse Brasil, também ficou muito preocupada com isso. Faz sentido isso? A gente já pode dizer que é isso ou a gente tem que tomar muito cuidado ainda? Não, tem que tomar muito cuidado, não dá para dizer ainda isso. Isso é uma ilação do que acontece com o dengue. A pessoa tem um dengue, depois quando ela tem o segundo é mais grave, o terceiro é mais grave que o segundo e assim por diante. Então não dá, ainda a gente não sabe nada a respeito do Zika. O que a gente sabe é que o Zika, ele tem uma viremia, ele fica durante só, no máximo, 7 dias circulando. Depois disso, não tem mais contágio, anticorpo, a pessoa que já teve o Zika, o anticorpo não vai impedir que ela tenha uma nova gravidez. O Zika já foi isolado até em urina, já foi transmitido por relação sexual. É mesmo? Um caso descrito. Então, você vê que é tudo um caso no mundo. É uma coisa muito rara, é muito recente. Muito recente, né? Não se sabe ainda. Agora, essa que o senhor deu é uma informação importante. Quer dizer, quem já teve Zika e está pensando em engravidar, não precisa se preocupar, né? Não, nenhuma preocupação. Passou aquele período da viremia, ou seja, que o vírus está circulando, acabou. Ao contrário, a pessoa até fica imunizada pelo Zika, se ela já teve uma vez. Agora, a gente não sabe quantos Zikas existem. Quantas mutações desse vírus, né? Quantos Zikas virão, como tem no dengue, né? Então, essas respostas todas a gente vai ter nos próximos meses. A gente faz um outro programa sobre isso. Voltaremos com certeza a esse assunto. Tem dúvida do nosso auditório virtual? Olha só, vamos ver de quem é essa dúvida agora, da Alane. O repelente protege mesmo contra esse mosquito? Alane, a gente tem muitas outras dicas para você, a gente vai responder essa sua pergunta e tem muitas outras dicas para você se proteger desse mosquito daqui a pouco no próximo bloco. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. A gente está falando hoje sobre a situação de emergência em saúde inédita no país por causa do surto de microcefalia, um aumento muito grande no número de casos, especialmente no nordeste do país. Vamos entender um pouquinho mais, então, aqui com a doutora Vanessa, o que acontece quando o bebê está lá dentro da barriga da mãe e como é que a gente pode identificar esse sinal que é a microcefalia? Pela ultrassom, durante a gravidez só pelo ultrassom. A maioria dessas infecções podem ser até inaparentes na mulher, né? Como não só atual, mas outras infecções podem ser inaparentes na mulher, mas é alguma coisa que vai terminar afetando o cérebro e por isso o cérebro fica menor. Então, pela ultrassom a gente tem como ver. É importante a gente saber que o tamanho do cérebro tem a ver com a idade gestacional, ou seja, o tempo da gravidez. Então, o que a gente fala abaixo de 32 é para um bebê de 40 semanas. Isso existe em gráficos que o bebê prematuro, óbvio que tem o tamanho referente à idade gestacional dele. E não significa que ele tenha microcefalia por causa disso. Vamos ver a próxima tela aqui, porque a gente vai ver que a microcefalia pode causar lesões no cérebro. Você pode ter uma microcefalia de causa genética que levou a uma diminuição do cérebro porque ele é pequenininho, ou você pode ter relacionado com lesões que fazem com que o cérebro fique pequeno. Então, como eu falei, microcefalia é um sinal, não é uma doença. Então, pode, inclusive, até uma criança ter uma cabeça pequena e ser normal. Então, isso vai depender da lesão. Quando a gente fala de infecção congênita, são bebês que nascem com microcefalia porque teve alguma agressão ao cérebro enquanto ele estava intraútero. Dentro da barriga da mãe. E aí, a gente vai fazer uma comparação aqui das telas para a gente ver as imagens, como é que a gente identifica essas lesões. Então, isso aqui é uma tomografia, que é como se a gente fizesse um corte, né, do crânio. E aí, a gente vê a tomografia de um recém-nascido normal. Isso aqui é o normal. Aqui, o que é que a gente vê? Essas lesõezinhas branquinhas, que é o que a gente chama de calcificação. O que está em branquinho, tá? E o que a gente chama de calcificação não é que seja certeza de infecção congênita, mas quando a gente vê um bebê que teve uma microcefalia e tem calcificações, essa está até discreta, porque tem alguns que são bem mais. E óbvio que a lesão
vai depender do grau do comprometimento. Então, pela tomografia, às vezes, a gente até tem uma noção. Esse bebê vai ser mais grave, esse bebê vai ser mais leve. E a gente vê que o formato do cérebro é diferente. Você vê que aqui, ó, tá todo preenchido regular, direitinho regular, e aquele é um né? contorno diferente, né? Como se tivesse, isso aqui a gente chama de um distúrbio do desenvolvimento do cérebro. Então a gente sabe que isso aqui ocorreu no início da gestação. Agora, isso não é novo. Microcefalia não é novo. E aí a gente vai para o fato 2 a respeito desse sinal, que é esse daqui, ó. Microcefalia não é um problema novo e também não é contagiosa. Vamos entender ali do outro lado com o Dr. Caio por que não é novo. Porque a gente já sabe de outras causas de microcefalia, já são bem conhecidas, né, Dr. Caio? Essas causas, inclusive, muitas a gente já falou, já conversou a respeito aqui no Bem-Estar. Então, fato 3, microcefalia também tem outras causas. A gente vai ver agora quais são elas. Além das causas infecciosas que nós já vamos ver, ainda tem outras possibilidades. Por exemplo, o alcoolismo, algumas substâncias... Álcool, tá aí. Algumas substâncias, algumas intoxicações e as infecciosas também. Então, a toxoplasmose, a rubéola... Se a grávida adquirir a toxoplasmose aguda no primeiro trimestre da gravidez. A mesma coisa com a rubéola. Por isso que é importante fazer os exames, tomar vacina, a rubéola tem vacina. O herpes simples, não é aquela feridinha aqui no lábio não que vai causar uma microcefalia. O herpes simples é quando tem o primeiro contágio com herpes, um herpes disseminado, um herpes grave durante a gravidez. Então aquelas feridinhas aqui no lábio não fica preocupado. Infecção por citomegalovírus é bastante característica, dá para fazer diagnóstico. Álcool, como nós já falamos, intoxicação por mercúrio e agora a possibilidade do Zika vírus. A possibilidade. Por que é a possibilidade? Porque a gente ainda não tem um método de laboratório, como tem, por exemplo, para essas outras infecções, para detectar e dizer com certeza, eu estou com Zika vírus. A gente não tem ainda o exame que a gente vê, por exemplo, muito no caso de dengue, que é a sorologia. Não existe isso ainda, né? Ainda não. Está sendo desenvolvida a sorologia para o vírus Zika. Então a gente tem a suspeita, como a gente disse no início do programa, a não ser que a gente consiga detectar, através de um exame chamado PCR, que a gente detecta o vírus naquele momento. Só que o vírus, uma pessoa que tem o Zika vírus, ele só fica presente durante no máximo uma semana. Passou aquela semana, você não tem mais como fazer o diagnóstico. Muito rápido. Além do que, apenas uma pessoa em cada 5 é que desenvolve os sintomas clínicos da Zika vírus. Ou seja, muita gente tem e então, passa despercebido. De cada 5, 4 tem o Zika vírus, pode dar microcefalia, mas não sabe que está tendo o Zika vírus. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse vírus? Vamos ver de onde ele veio. O repórter Álvaro Pereira Júnior, do Fantástico, vai contar pra gente mais detalhes do Zika vírus. Esse vírus só foi detectado pela primeira vez no Brasil no começo do ano, justamente em Pernambuco. E cerca de 9 meses depois dos primeiros casos de Zika... Parece que há, de fato, uma coincidência de que o estado que percebeu mais cedo também é aquele que está percebendo mais cedo a ocorrência de microcefalia. O Zika é um vírus da família da dengue. É transmitido pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. O nome vem da floresta de Zika, em Uganda, onde ele foi descoberto em 1947 em macacos. Os sintomas costumam ser brandos. No Zika, o mais importante é essa lesão de pele, vermelhidão e que coça muito, conjuntivite e febre. Só que não é grave, passa rápido. Mas se o Zika é um vírus quase inofensivo, como ele pode causar microcefalia? Não se sabe. Essa é a primeira vez que está sendo descrito na história casos de microcefalia possivelmente associada à infecção por Zika. Por enquanto, uma teoria é a mais aceita. Vamos supor que uma mulher pegue dengue. As defesas do organismo atacam e derrotam o vírus da dengue e ficam por ali, preparadas para o caso de ele voltar um dia. Elas dão imunidade. Agora, digamos que tempos depois, essa mesma mulher fique grávida e pegue o Zika, que é um vírus muito parecido com o da dengue. Em alguns casos, raros, o sistema de defesa pode se confundir. Acha que está enfrentando um inimigo antigo, a dengue, e manda os mesmos soldados, os mesmos tipos de células que defenderam o organismo antes. Mas agora o invasor é outro. As células de defesa até engolem o Zika, mas não conseguem matar. Pior, embrulham o vírus e acabam formando uma espécie de escudo de proteção.
E é assim, escondido, que ele alcança regiões do corpo aonde nem costuma chegar, porque normalmente é muito fraquinho. Pode ser por isso que o Zika vírus passou da grávida para o bebê, dentro do útero. O Zika vírus ele é conhecido por conseguir ultrapassar a placenta. Até hoje não tinha nenhum registro. Mas a cientista alerta. Nós podemos começar a direcionar, fazer um funil na direção do Zika como sendo um possível responsável por esses casos de microcefalia. Mas nós não podemos confirmar. E tem mais. Mesmo que fique comprovado que o Zika vírus está causando microcefalia, isso não quer dizer que toda grávida que tiver o Zika vai ter filho com microcefalia. Pelo contrário, nós ouvimos 4 infectologistas sobre isso. E os 4 foram muito claros. Esse tipo de complicação é raro. Doutor Caio, esse trecho da reportagem que foi exibida no Fantástico no último domingo me deixou extremamente preocupado, porque eu já tive dengue, e quando ele fala aquela questão de que a mulher pode até englobar o vírus da Zika e deixar aí com que ele entre em outros lugares, é claro que quem já teve dengue, quase todo mundo já teve dengue nesse Brasil, também ficou muito preocupada com isso. Faz sentido isso? A gente já pode dizer que é isso ou a gente tem que tomar muito cuidado ainda? Não, tem que tomar muito cuidado, não dá para dizer ainda isso. Isso é uma ilação do que acontece com o dengue. A pessoa tem um dengue, depois quando ela tem o segundo é mais grave, o terceiro é mais grave que o segundo e assim por diante. Então não dá, ainda a gente não sabe nada a respeito do Zika. O que a gente sabe é que o Zika ele tem uma viremia, ele fica durante só, no máximo, 7 dias circulando. Depois disso, não tem mais contágio, anticorpo, a pessoa que já teve o Zika, o anticorpo não vai impedir que ela tenha uma nova gravidez. O Zika já foi isolado até em urina, já foi transmitido por relação sexual. É mesmo? Um caso descrito. Então, você vê que é tudo um caso no mundo. É uma coisa muito rara, é muito recente. Muito recente, né? Não se sabe ainda. Agora, essa que o senhor deu é uma informação importante. Quer dizer, quem já teve Zika e está pensando em engravidar, não precisa se preocupar, não né? Não, nenhuma preocupação. Passou aquele período da viremia, ou seja, que o vírus está circulando, acabou. Ao contrário, a pessoa até fica imunizada pelo Zika, se ela já teve uma vez. Agora, a gente não sabe quantos Zikas existem. Quantas mutações desse vírus, né? Quantos Zikas virão, como tem no dengue, né? Então, essas respostas todas a gente vai ter nos próximos meses. A gente faz um outro programa sobre isso. Voltaremos com certeza a esse assunto. Tem dúvida do nosso auditório virtual? Olha só, vamos ver de quem é essa dúvida agora, da Alane. O repelente protege mesmo contra esse mosquito? Alane, a gente tem muitas outras dicas para você, a gente vai responder essa sua pergunta e tem muitas outras dicas para você se proteger desse mosquito daqui a pouco no próximo bloco.